Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui você estuda o Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, com o apoio das obras de Pedro de Camargo. Que você já sabe, estamos estudando o livro Nas Pegadas do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar um interessante capítulo, cujo título é O Calvário e o Tabor. São dois momentos muito importantes e significativos, históricos, na vida de Jesus, seus discípulos e do mundo. São dois montes. Dois montes figuram na vida terrena de Jesus, inicia Pedro de Camargo. O Calvário e o Tabor. Um deles caiu no ouvido, quer dizer, sem atenção, passaram a não dar tanta consideração. A celebridade do outro tornou-se notória, graças aos constantes e repetitivos reclamos que a propósito têm feito e continuam fazendo as igrejas ditas cristãs. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Então, meu caro ouvinte, o que são esses dois montes? O Calvário, também conhecido como Gólgota, é a colina na qual Jesus foi crucificado e que na época de Cristo ficara fora da cidade de Jerusalém. O termo significa caveira, referindo-se a uma colina ou platô que contém uma pilha de crânios ou a um acidente geográfico que se assemelha a um crânio. Então esse monte parece um crânio, uma cabeça, uma ossada. Então tem essa semelhança e por isso o nome Gólgota, que quer dizer caveira. Foi lá em que houve a crucificação. Então o Calvário é a crucificação. O Monte Tabor é uma alta colina da Galileia, na secção leste do Vale de Jezreel, 17 quilômetros a oeste do Mar da Galileia. Como o topo, a cota de 575 metros acima do nível do mar. Então, no Monte Tabor, ocorreu aquele fenômeno da transfiguração, em que Jesus se apresenta com toda a sua exuberante luz, com todo o seu desenvolvimento e pureza, para 3 discípulos especificamente. E Pedro de Camargo continua: no Tabor, Jesus é glorificado pelo céu, que o recomenda como ungido de Deus, a quem todos na terra devem honrar e obedecer. No Calvário, ele recebe o suplício que lhe infligiram os homens do século, visando com isso a destruir o supremo intérprete da soberana justiça, visto que ele atestava que as obras deles eram más. Aparentemente aniquilado o Filho de Deus, começaram os homens, tempos depois, a render acendrado culto à memória do seu sacrifício. Criaram símbolos que representam aquele trágico acontecimento, fazendo gravitar em volta da cruz e do Calvário toda a história do cristianismo, como se em tal ela se resumisse. Então aqui Pedro de Camargo está nos alertando para o quanto que nós estabelecemos como manifestação exterior a figura de símbolos que representam esse momento da crucificação, que é a cruz. A cruz é a pena de morte, é a execução
do curso da vida de um indivíduo nesse Calvário, onde o próprio condenado leva o objeto da sua cruz até esse local fora da cidade. Então, Pedro de Camargo está lembrando que quantos de nós usamos essa ornamentação para representar esse momento. Mas esse momento não é todo o resumo da história de Jesus. Com semelhante proceder, tentam apaziguar as consciências, que hoje, como na época da crucificação do justo, continuam surdas às admoestações do Verbo divino. Então a vida de Jesus não se resume na sua crucificação. Foi uma estratégia pedagógica para que ele, se entregando à crucificação, ele pudesse apresentar a propriedade da imortalidade da alma, ao ressuscitar no terceiro dia e aparecer para os seus discípulos, para Maria de Magdala, para mais de 500 na Galileia. Com semelhante proceder, então, assim nós nos justificamos. De tal sorte, enquanto as atenções se voltam para o Calvário, jaz no esquecimento, desconhecido da grande maioria e deturpado pelo sacerdotalismo interesseiro, o sublime ideal que o cristianismo encerra. É um segundo atentado que o mundo pretende consumar friamente contra seu Redentor. No Cristo redivivo, exuberante de vida e fortaleza, não se fala. Aos acontecimentos do Tabor, bem como aquela expressão e positiva recomendação das vozes do céu, ali notificadas, determinando que se ouvisse e se obedecesse ao divino Messias, não se concede o devido valor, carecem de importância para os veneradores da cruz. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Da obra A Gênese, segundo o Espiritismo, capítulo 15, título Os Milagres do Evangelho, subtítulo Transfiguração, item 43. 6 dias após Jesus tendo tomado Pedro, Tiago e João, eis aqui, meu caro ouvinte, os 3 discípulos escolhidos especificamente para acompanhar Jesus até essa planície. Conduziu-os a sós, com ele sobre uma alta montanha num retiro, e se transfigurou ante eles. A transfiguração, como já dissemos, é a apresentação da luz do Cristo, transubstanciadas do seu próprio Espírito, manifestando-se tal qual ele realmente é. E enquanto ele fazia suas preces, sua fisionomia parecia completamente outra. Suas vestes tornaram-se todas brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo que não há nada de pisoeiro sobre a terra, ou seja, parece que alguém que não é da terra, que possa fazer algo tão branco. E eles viram aparecer Elias e Moisés, que se entretiveram com Jesus. Observe bem, meu caro ouvinte, o profeta Moisés se comunicou através dos recursos ectoplasmáticos do perispírito do Cristo. E Moisés, o legislador humano, que havia realizado a proibição por causa do abuso das comunicações, agora está se comunicando. Então há um grande significado nessa manifestação, porque um legislador que derroga a própria lei está nos dizendo que essa lei é natural, ela existe, deve ser usada, porém ainda não existia a educação do espírito, o que hoje o Espiritismo vem apresentar através do uso adequado com Jesus da mediunidade. Então, Pedro disse a Jesus: Mestre, nós estamos bem aqui, façamos aqui 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias.
porque ele não sabia o que dizer de tanto que estava assustado. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e saiu desta nuvem uma voz que fez entender essas palavras: Eis aí o meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém, senão Jesus, que permanecia só com eles. Quando desceram da montanha, ele recomendou para não falar a ninguém do que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. E eles tornaram a coisa secreta, comentando entre eles o que queria dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. Essa passagem está em Marcos capítulo 9, versículos 1 a 9. E na Gênesis também o item 44, Kardec continua explicando: é ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno. A transfiguração, explicado no capítulo 14, número 39, é um fato assaz ordinário, que, por consequência da radiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo, mas a pureza do perispírito de Jesus pôde permitir a seu espírito lhe dar uma claridade excepcional. Quanto à aparição de Moisés e Elias, ela se inclui inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não existe nenhuma que esteja em desacordo com as condições da humanidade e que não se encontre entre o comum dos homens, porque elas são da natureza, mas pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiram entre ele proporções acima dessas do vulgar. Ele nos representava, a par do seu envoltório carnal, o estado dos espíritos puros. Então, meu caro ouvinte, quando ocorre uma manifestação mediúnica, geralmente pela psicofonia, ocorre a transfiguração da face do médium, apresentando as características da face do espírito comunicante. Mas aqui Kardec está explicando da natureza do espírito puro de Jesus, que se manteve na sua condição de expressão, porém exibindo radiosa luz, da sua qualidade fluídica, da proporção do seu amor, da sua estrutura perispiritual, de completo desenvolvimento da perfeição que o espírito pode alcançar, dessa relatividade perante Deus. Ora, é precisamente amoldar-se à moral cristã que os homens da atualidade, como os de outrora, não querem. Daí as homenagens ao Calvário e o desdém pelo Tabor, em cujo cimo se ostentou a glória e a autoridade outorgadas ao Cristo de Deus. Vamos continuar estudando o Calvário e o Tabor já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco desse capítulo do livro Nas Pegadas do Mestre, o Calvário e o Tabor. São dois montes, meu caro ouvinte. No Calvário ocorreu a crucificação e no Monte Tabor a transfiguração de Jesus. Pedro Camargo está alertando o quanto significado se dá à crucificação, esquecendo da transfiguração. E ele continuou: o Calvário é a morte, o Tabor é a vida. No topo do primeiro está a cruz, e nela chumbado o Jesus vencido, inerme, morto. No alto do segundo, no Tabor, destaca-se o Mestre e Senhor em plena atividade, inacessível às maquinações humanas. Aqui o juiz, lá a vítima indefesa.
No Calvário, a vitória da perfídia, ou seja, da maldade. Apela-se para aquele e despreza-se este, ou seja, apela-se para o Calvário e despreza-se o Tabor. Justamente porque aquele é a noite e este é o dia. Dos esplendores do sol fogem espavoridas as aves noturnas, cuja rapinagem só nas trevas livremente se exerce. Atrás do madeiro agacha-se a tirania, o parasitismo, a iniquidade e o egoísmo humano, com todas as suas baixezas, sem encontrar protestos nem autoridade que os profliguem. Abroquelam-se à sombra da cruz, quer dizer, defendem-se à sombra da cruz. Os próceres do farisaísmo, seus seguidores, de nossos tempos, de símbolo da fé, fizeram-na de novo instrumento das maiores calamidades. É o espantalho dos humildes. É a arma predileta da hipocrisia requintada. Vemo-la na Inquisição, promovendo perseguições e chacinas de milhares de vítimas. Vemo-la nas cruzadas, semeando a desolação e a morte por toda parte. Vemo-la na noite de São Bartolomeu, encharcando de sangue as ruas de Paris. Vemo-la em Rouen, atirando Joana d'Arc às chamas de uma fogueira. Vemo-la justiçando Giordano Bruno, João Rus e inúmeros outros mártires da razão e da liberdade. Vemo-la manejada hábil e astuciosamente pelos exploradores de todos os matizes, apavorando os simples e fanatizando os ignorantes. Vemo-la finalmente através dessa política mentirosa e vil, hipócrita e pérfida, cuja ação nefasta tem arruinado as nações, mantendo os povos em perene atitude de desconfiança e de sobressaltos. A tranquilidade do mundo e a paz dos corações exigem, pois, que se obedeça ao Cristo redivivo no Tabor, abolindo-se a exploração em torno do Cristo inerme no Calvário. Então, meu caro ouvinte, Pedro de Camargo está nos mostrando todos os prejuízos desse hábito de ostentação, de manifestação exterior de um símbolo que representa toda a maldade do mundo, crucificando o justo, esquecendo-se da sua transfiguração, do seu amor e da sua luz. E o quanto esse símbolo foi utilizado em inúmeros momentos da história para manter-se o homem de forma equivocada em condição de falsa autoridade e prejuízo para inúmeras pessoas de todos os matizes. Mas, como o próprio mestre nos disse, meu caro ouvinte, não vim trazer a paz, mas a divisão. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título do capítulo 23, Estranha Moral, o item 9, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos o de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. E no item 12, Kardec explica:
toda ideia nova forçosamente encontre oposição, e nenhuma arte se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base. Se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas, de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Então, meu caro ouvinte, não foi à toa que Jesus nos avisou que seria entregue nas mãos do mundo, e que ele, Filho do Homem, o maior exemplo, guia da humanidade, a melhor referência que nós podemos ter, não seria acolhido pelo mundo, pelos interesses imediatistas do mundo. E também avisou que não teria como estabelecer a afronta ao próprio homem pelo seu abuso de poder, mas que vinha para nos libertar de todo o mal e construir o reino de Deus dentro dos nossos corações. Por isso que ele não reencarnou como um imperador, não encarnou em nenhum influente do Sinédrio, não foi um líder judaico do farisaísmo dentro da hierarquia que se estabelece como intervenção às leis humanas da religião com a política. Não foi nenhum senador influente. Nasceu numa manjedoura para nos ensinar a humildade e viver a vida do bem, e de forma categórica estabelece a caridade como o maior recurso de desenvolvimento moral das nossas vidas. E todas suas ideias de até hoje, lançando o Espiritismo para tirar o véu de tudo que estava encoberto, também temos toda essa condição. Só que agora, esses grandes leões que antes estavam no circo, meu caro ouvinte, estão dentro de cada um de nós. E Pedro de Camargo conclui dizendo: as vozes do céu clamam e clamarão sempre. A palavra do Mestre não passará. A hora da reivindicação soou. O tambor reclama. Pelo verbo difuso do Paracleto. Paracleto é o Consolador prometido, meu caro ouvinte. O lugar que lhe compete na história do verdadeiro cristianismo. Então, ele prometeu a doutrina espírita, dizendo que o Espírito de verdade não falaria de si mesmo, mas daquele que o enviou, o Pai Celestial, para fazer lembrar a essência do próprio Cristo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes, apostando-as. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Lucas capítulo 23, 33 a 34. Eis o exemplo de maior renúncia que se tem conhecimento na terra, o de doar a própria vida em favor da exemplificação de luz, do perdão a todos que não sabem o que estão fazendo, como libertação de todo mal, e com a proposta de demonstrar o espírito imortal. A morte só existe para o corpo filho de carne, meu caro ouvinte, e nós não somos nossos corpos.
nós somos espíritos imortais. E a crucificação representa essa renúncia como pacificador, convidando-nos todos à libertação do mal pelo perdão e à apresentação da vida incessante na imortalidade, na vida de espírito no mundo espiritual. Enquanto estamos a caminho, vivamos em abundância com toda a luz e o bem que pudermos realizar, seguindo em frente, meu caro ouvinte. Um grande abraço, um maravilhoso Natal para você, para a sua família. Vamos nos permitir Jesus nascendo em nossos corações todos os dias, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.